Olá a todos, Shalom. Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é sobre o tetragrama, ou o nome de Deus na Bíblia hebraica. E a gente vai estar tratando de um assunto que ocorre em determinados casos e tem a ver com a questão dos maçoretas. Maçoretas são os sábios judeus que eles dispuseram no texto hebraico as vogais e os sinais que são conhecidos como sinais maçoréticos, que eles auxiliam na leitura da Bíblia hebraica de acordo com as vogais. Eles ajustaram com sinais para o texto hebraico de uma forma com que as pessoas pudessem ler a pronúncia correta da palavra. Então, para quem já viu uma Bíblia hebraica, uma Torá, vai notar que existem diversos pontinhos e sinais, tanto embaixo quanto em cima, nas palavras em hebraico. Então, aquilo ali chamam-se sinais maçoréticos, né? Então, hoje o assunto que a gente vai estar falando é mais especificamente sobre o tetragrama, que é o nome de Deus. Quando os maçoretas eles chegaram a vocalizar o tetragrama, ao contrário dos outros casos das palavras em hebraico do texto bíblico, eles não pontuaram os sinais maçoréticos no tetragrama com a intenção de comunicar a leitura correta do tetragrama. Isso aí é um assunto conhecido, para quem estuda já ouviu falar sobre isso. O que acontece? Os maçoretas, eles pegaram o tetragrama e pontuaram ele com as vogais de Adonai ou Elohim, que seriam as duas formas com as quais o leitor deveria ler o tetragrama. O que isso tem a ver? Então, esse assunto é tratado no Talmud Bavli, no Tratado de Kiddushin 71a. Vai estar no Talmud assim, Rabbi Avina Ramei. Ele encontra uma contradição. E ele se refere ao Shemot, capítulo 3, versículo 15, onde está escrito o seguinte. Se a gente for ler no Êxodo, capítulo 3, versículo 15, vai estar escrito Zeshimi leolam vizezechri lidordor, que significa este é o meu nome para sempre e esta é a minha lembrança de geração em geração. Então, o Rav Avina, ele levanta o seguinte, está escrito este é o meu nome, que seria o caso, o nome escrito do nome de Deus. E está escrito esta é a minha lembrança, no mesmo local. Então, o que isso indica? Ele diz que o que está escrito não é o nome real de Deus, mas apenas uma maneira de lembrar o seu nome. Amar Hakadosh Baruhu Lo Kisheani Nirtav Ani Nikra Nirtav Ani Biyud Rei Venikra Be Aleph Dalet. O santo bendito seja ele disse o seguinte: não como eu estou escrito eu sou pronunciado, eu sou escrito com as letras Yud Rei, enquanto o meu nome é pronunciado com as letras Aleph Dalet, que no caso seria o caso do... Ele é escrito com o Yud Rei Vav Rei, que seria o tetragrama, mas ele deve ser pronunciado como Aleph Dalet Nun Yud, que seria a pronúncia de Adonai por extenso. Toda essa ideia dos maçoretas, quando eles vocalizam o tetragrama e dizem que deve ser lido Adonai, então a outra variação seria Elohim, tem apoio no Talmud. Então os maçoretas eles fazem isso justamente para manter a tradição de não leitura do nome. Então, sempre quando a pessoa vai ler o tetragrama, o correto é lê-lo ou como Adonai ou como Elohim. Então, o que os maçoretas fizeram? Existem casos na Torá, na Bíblia hebraica, onde o tetragrama ele vem depois da palavra Adonai. Este Adonai que eu estou falando é a escrita de Adonai, ou seja, Aleph, Dalet, Nun e Yud. Quando esse caso acontece, eu vou colocar na tela para vocês verem um exemplo aí. Quando esse caso do Adonai mais tetragrama ocorre, para não repetir Adonai, Adonai em uma leitura bíblica,
os maçoretas colocaram os sinais, as vogais no tetragrama para que a pessoa lesse Elohim. Então, quando a pessoa vai ler na Torá, no Tanakh, ele vai dizer Adonai Elohim e não Adonai Adonai. Então, esse é o único motivo pelo qual o tetragrama ele foi vocalizado. De uma forma simples para explicar para vocês, o tetragrama ele foi vocalizado apenas para distinguir entre Adonai e Elohim, nunca para demonstrar como ele deve ser lido. Então, o que isso significa? Significa que, por exemplo, aquela seita chamada Testemunhas de Jeová, por exemplo, eles criaram toda a sua ideia religiosa em cima de um nome que na verdade não existe, porque esse nome, ele na verdade não existe Jeová. Isso que aconteceu por causa de uma tradução errada. Então, não somente os Testemunhas de Jeová, que na verdade eu cito os Testemunhas de Jeová porque eles criaram toda uma ideia, o seu sistema religioso em cima deste nome, porque inclusive digamos assim, eles se gabam, por assim dizer, de eles conhecerem o verdadeiro nome de Deus, o que é um erro, isso não é verdade. Então, isso ocorreu por causa de um cara chamado William Tyndale. E ele, quando ele viu o tetragrama na Bíblia hebraica, como ele viu o sinal vocalizado como Adonai, ele tentou ler o tetragrama como se fosse uma leitura por extenso, assim, tipo Yehová. Se a gente for ler, para quem conhece o alfabeto hebraico, vai ver que Yud, Rei, Vav, Rei. Se a gente for ler sem entender essa questão dos maçoretas, é possível chegar a uma leitura ou Yehová, que no caso o Yud seria J em português, né, em latino seria J, então seria Jeová. Então ele chegou a essa compreensão. O que também é um erro, porque a gente já falou que os sinais só servem para alternar entre Adonai ou Elohim. Então, esse William Tyndale, digamos assim, que ele é o culpado, por assim dizer, desse nome existir, de Jeová, principalmente nos meios protestantes, nos meios evangélicos, que existem várias traduções da Bíblia onde existe o nome traduzido, o tetragrama é traduzido como Jeová. Porém, isso é um erro. Eu vou agora trazer alguns exemplos para vocês do caso que eu falei sobre quando o tetragrama ele vem depois da palavra Adonai, ou seja, a palavra Adonai no sentido de escrita, né, como se fosse por extenso, Aleph, Dalet, Nun e Yud, ele antecede o tetragrama, que então a gente vai ver que os sinais maçoréticos eles estarão descritos para uma leitura diferente de Adonai, justamente porque os sinais foram dispostos para uma leitura de Elohim, que isso vai de acordo com o assunto que a gente falou, que os maçoretas eles fizeram para que assim fosse. Então a gente vai ler um exemplo, Gênesis ou Bereshit 15:2, capítulo 15, versículo 2. Vaomer Avram Adonai Elohim, aqui vem o tetragrama ali, Adonai Elohim Martiten li. Ele diz que o Abraão, ele diz o Abraão, e disse Abraão, Senhor Deus, que me darás? Isso aí é uma passagem da Torá em Gênesis 15:2. Mais um caso, Juízes 16:28, ou seja, Shoftim, que é Juízes, capítulo 16, versículo 28. Está escrito, Vaikra Shimshon El Hashem, ou El Adonai, Vaomer Adonai Elohim Zachreni Na, que a tradução diz, e Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, lembra-te de mim, por favor. Então, há essa ocorrência do termo que eu comentei, que quando o tetragrama ele vem depois da palavra Adonai, ele sempre deve ser lido como Elohim, isso é uma regra geral, porque os maçoretas dispuseram dessa forma para que as pessoas não lessem Adonai, Adonai, ou seja, uma repetição. Então, de forma resumida, tratando desse assunto, isso faz com que a gente jamais encontre um caso em todo o Tanakh onde a palavra Adonai
seguida do tetragrama estará dispostas com as vogais de Adonai. E isso ocorre justamente porque os maçoretas dispuseram os sinais para que isso nunca ocorresse. Então, encerramos o vídeo por aqui, só para trazer essa curiosidade. Como sempre digo, eu trago vídeos para as pessoas que realmente estudam a fundo e levam as questões do estudo a sério. Espero que as pessoas que assistiram esse vídeo possam ter aproveitado o estudo. Shalom e tudo de bom.